Olá, comunidade, vem pro Chile com Grace. Eu sou a Grace e hoje nós vamos conversar aqui sobre como é o mês de setembro aqui no Chile. Muito se fala dos meses de julho e agosto, mas poucos sabem que setembro também é um mês muito interessante de vir aqui pro Chile. E ao longo desse vídeo você vai saber por quê. Já aproveita, já dê um like, comente. Se você não se inscreveu no canal, se inscreva, porque hoje, se você está pensando em vir aqui para o Chile no mês de setembro, saiba que é um dos melhores meses e eu vou explicar por quê. Primeira coisa, é um dos meses mais baratos de vir para o Chile. Geralmente, as companhias aéreas costumam fazer promoção, porque é final de temporada. No mês de setembro, termina o inverno e já começa a primavera. Essa transição de estação faça com que muitas empresas aéreas coloquem promoções. E é um mês muito interessante porque você pode ainda pegar neve. Se a gente for comparar com os anos anteriores, 2023, 2024, 2025, em setembro tinha muita neve. Então, além de você pagar mais barato, você ainda de quebra pegava neve. Então, assim, é um mês que vale a pena por isso também. Segunda coisa, não é um mês tão lotado. Os meses de julho e agosto, que são os meses de alta temporada, costumam ser meses muito cheios, na qual você precisa fazer reservas nos restaurantes, nos lugares. Tudo tem fila, tudo é extremamente cheio. Já no mês de setembro, não. É um mês em que as coisas já estão muito mais tranquilas. Terceiro, os Airbnb e os hotéis também costumam fazer promoções ou cobrar mais barato nesse mês. Justamente por isso, por ser um mês de transição de estação e de finalização da temporada. É um mês também das promoções. Você vai encontrar muitas promoções de promoção de casacos, de roupas de inverno, de acessórios, por conta de estar acabando a temporada. Quarto, se você não gosta de frio intenso, esse mês é para você. As temperaturas variam entre 6 graus e 22 graus. As manhãs e as noites costumam ser bem frias e a tarde costuma ficar bem mais fresquinha ali, em torno dos seus 22 graus. Aquele casacão pesado de inverno, como esse, talvez você não precise colocar na sua mala. Você pode colocar um casaco mais leve, por conta das temperaturas que estão muito mais amenas. E o quinto motivo, eu acho que de verdade, nesses 10 anos que eu tenho de Chile, é um dos que mais me encantam, que é o mês das festas pátrias. É o aniversário do Chile. Então tudo muda aqui. Parece que as pessoas ficam mais felizes, parece que os lugares estão mais dispostos a atender a gente. Não sei, eu sinto que é outra energia, é outro ambiente, sabe? O chileno fica muito feliz com as festas pátrias. E o que eles fazem, tá? Pra vocês entenderem, as festas pátrias começam no dia 17 de setembro, e vai até o dia 19. Alguns vão até o dia 20, tá, gente? Mas assim, o normal, né, do comércio são esses dias. E nesses dias, o chileno costuma se reunir com amigos e fazer churrasco, ir em fondas. Fondas é como se fosse a nossa festa junina. Com jogos, com comida típica, com bailes, com danças, com teatro e com várias outras coisas. Eles ficam muito felizes. Então, assim, fondas é espalhada pela cidade. Você pode ir em qualquer uma, pode levar a família, pode levar as crianças, né? Geralmente quem vem nessa época costuma ir conhecer uma fonda. E o curioso também de setembro é que o chileno parece que ele fica mais bairrista. Tem bandeira em todo o Chile, do Chile. E por que isso? Porque é obrigatório. Eles precisam colocar a bandeira nas casas e na cidade, porque é uma homenagem ao aniversário do país. O chileno já é bastante patriota, mas no mês de setembro eles ficam muito mais. Então, é um mês perfeito para conhecer a cultura chilena de um jeito um pouco diferente do que os turistas estão acostumados. Só que existe um detalhe importante. Nesses dias que eu comentei com vocês, do dia 17 de setembro até o dia 19, geralmente o comércio costuma funcionar em horários especiais, então isso também tem que cuidar, tá, gente? Se você vem com o objetivo de compras, ir em shopping, vai ter que organizar muito bem esse roteiro para que você não pegue dias fechados. As comidinhas que eu recomendo vocês provarem aqui no mês de setembro é a empanada de pino, o pastel de choclo, a chorriana, anticuchos, que é como espetinho de carne de porco e de frango, o completo, com abacate, que é o cachorro-quente chileno. E de sobremesa eu recomendo vocês provarem a leite assada, que é como o nosso pudim, mas não é o nosso pudim. E o famoso cutifli. Já sobre os passeios que eu recomendo aqui no Chile, vai depender muito, tá, gente? O que vai depender?
das temperaturas. Se já tiver temperaturas mais indo para a primavera, já dá para realizar os passeios como Embalse de Gesso, Termas de Colina, Vale Nevado do Sunset. Agora, se já tiver um clima mais de inverno, talvez você vai ter que fazer os passeios com neve, como Andes Panorâmico, Parque Farellones, que costuma estar aberto ainda nessa época, Portillo, que dá para fazer tanto no verão quanto no inverno. E uma vantagem também é que o Parque Farellones costuma estar com bastante promoção nessa época. Não somente o Parque Farellones, mas também o El Colorado para esquiar e o Vale Nevado. O dia também costuma ser um pouquinho mais longo comparado com o inverno. Agora, nesse momento, por exemplo, escurece por volta das 5h30 da tarde. E já nessa época de setembro começa a escurecer por volta das 6h30. Então você tem um pouco mais de dia. E sobre as vinícolas, elas costumam ficar bem lindas nessa época, porque começa a florescer e as videiras costumam despertar. Os parques, os jardins aqui também costumam mudar, tá? Costumam ter mais flores, costumam estar mais coloridos. Se você vai no Parque Araucano, no Parque Bicentenário, você vai ver isso bem marcante. Outra coisa bem curiosa é que no mês de setembro você pode estar caminhando pela rua, ou no centro, ou em qualquer avenida assim, e ver pessoas dançando cueca. Cueca é o baile típico chileno. E no mês de setembro eles dançam assim, por todo o mês em qualquer lugar. Então, se você quer unir economia, neve, clima agradável, cultura, gastronomia típica chilena e uma cidade começando a florescer, setembro pode ser um dos meses mais completos para conhecer o Chile. E se ficou alguma dúvida, comente aqui nos comentários que eu vou esclarecer. Espero que esse vídeo tenha te ajudado e espero também te ver aqui nesse mês de setembro. Até uma próxima. Tchau!